6h33, a rodada foi boa para Grêmio, Fluminense, especialmente para o Corinthians, né? Que por seu resultado e combinação de outros, saiu da zona de rebaixamento, né, Felipe Melo? Muito bom dia a você. Tudo bem, Sil? Bom dia para você, bom dia Pedro Campos, bom dia para todo mundo. Mudanças no Z4 da competição. No G4, ali na primeira colocação, continua o Botafogo. O Botafogo que venceu a sua partida no sábado contra o Internacional e é líder, segue líder do Campeonato Brasileiro. Mas no Z4, o destaque hoje é para a vitória do Corinthians, né? O Corinthians venceu ontem o Bahia por 1-0 fora de casa e saiu da zona de rebaixamento do campeonato. O Corinthians, que não vencia duas partidas em sequência, né, consecutivas, há 624 dias. 57 rodadas no Campeonato Brasileiro que o Corinthians não conseguia duas vitórias consecutivas e ontem quebrou essa marca. A segunda partida do Ramon Dias, o novo técnico do Timão, e a segunda vitória, uma baita vitória contra a equipe do Bahia fora de casa. Tudo bem que teve sofrimento naquele estilo, no finalzinho, bola na trave, tudo isso, mas uma vitória importante que tira provisoriamente ali o Corinthians da zona de rebaixamento. O Corinthians hoje é o 14º colocado com 18 pontos, 3 pontos a mais que o Vitória, que é o primeiro time na zona da degola. E quem saiu da lanterna foi o Fluminense. O Flu agora não é mais o último colocado, é o penúltimo. Venceu ontem a sua partida contra o Cuiabá por 1-0 na estreia do Thiago Silva e o Fluminense agora chega a 11 pontos, é o penúltimo colocado, tem o mesmo número de pontos do Atlético Goianiense, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Por sinal, o time de Goiânia perdeu para o Fortaleza ontem por 3-1. Neste final de semana tivemos ainda o empate 0-0 São Paulo e Juventude, e com polêmica, né? O gol do Juventude, um frangaço. O Juventude fez um gol num frangaço do Rafael, mas o juiz depois assinalou que no início da jogada teve mão do jogador do Juventude e o gol foi anulado pelo VAR. 0-0 Juventude e São Paulo, o jogo aconteceu em Brasília. O Bragantino venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Tivemos ainda a vitória do Atlético Mineiro sobre o Vasco da Gama por 2-0 na estreia do Coutinho. O Felipe Coutinho entrou na partida e mesmo assim o Vasco não conseguiu vencer, perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. O Grêmio venceu o Vitória por 2-0. O Palmeiras também por 2-0 derrotou a equipe do Cruzeiro no sábado e o Flamengo venceu o Criciúma por 2-1, os jogos do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Destacando então o G4 com o Botafogo 39 pontos, o Palmeiras 36, o Flamengo 34 e o Fortaleza 32. São os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Os últimos, Vitória, 17º, Grêmio 18º, Fluminense 19º e o Atlético Goianiense, o 20º time colocado ali no Campeonato Brasileiro. Este é o Z4, a zona de rebaixamento. Falta uma rodada para terminar o primeiro turno. Alguns times ainda têm jogos ali para fazer, 2 jogos, por exemplo, a equipe do Grêmio ainda tem 2 jogos atrasados, mas para a maioria falta apenas uma rodada para decidir ali o primeiro turno do Brasileirão. Série B? Hoje tem jogo. Tem. Santos e Coritiba, às 8 horas da noite, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na competição, o Santos ainda segue liderando a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente tem hoje, a partir das 8 horas, abrindo a rodada, a 17ª rodada. O Santos é o líder da Série B com 29 pontos. Vila Nova é o segundo com 28. O América tem 27, o Novo Horizontino 26, o G4 da competição. No Z4, Botafogo 18, Brusque 15, Ituano 11 e o Guarani 7 pontos apenas, o Bugre de Campinas, que faz uma péssima campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Mais alguma coisa? Vamos destacar os Jogos Olímpicos, porque nesta semana a gente já começa, né, as Olimpíadas de Paris. As delegações, os times, as equipes já estão chegando, as equipes do Brasil que vão representar o nosso país nas Olimpíadas. Eu lembro que a cerimônia de abertura é na sexta-feira, às 2h30, no horário de Brasília. Porém, já tem brasileiro disputando a sua participação ali, já iniciando na quinta-feira. Brasil e Nigéria jogam quinta-feira no futebol feminino, antes da abertura oficial do evento, às 2 horas da tarde, Brasil e Nigéria, e também tem a equipe do tiro de arco que também já iniciam
A disputa na quinta-feira. Aí na sexta-feira tem badminton, remo, hipismo, judô, natação, vôlei, tênis. A partir desta semana, então, vamos falar bastante dos Jogos Olímpicos de Paris aqui no Pulo do Gato. Muito bem, esse é o Felipe Melo contando pra gente as notícias do esporte. Amanhã o Felipe volta nesse horário, combinado, Felipe? Valeu, gente, um abraço. Até mais. 6